Minha diretoria não resistia, acabei indo ao Maracanã ontem assistir a despedida do Fredon, porque realmente foi um momento histórico no Maracanã, no futebol brasileiro, absolutamente acima até do que eu imaginava. Eu imaginei que fosse uma despedida que na verdade foi ganhando força, né? Porque a despedida eu achei que seria um jogo onde o Fred seria homenageado, aplaudido, a torcida ia fazer um mosaico e é isso e tal. A diretoria eventualmente faria alguma coisa e tal, mas realmente o que eu vi ontem no Maracanã foi algo, acho que nem o Fred tinha a dimensão, né? Pelo que eu pude conversar ali com amigos, parentes dele, ele mesmo não tinha dimensão que tudo isso ia acontecer na medida em que ele anunciou até o dia da partida final contra o Ceará. Havia um clima óbvio de muita tensão no Maracanã ontem e de muita tristeza, né? Mas, por outro lado, também todo mundo que estava lá estava muito feliz de poder estar ali e tal. Foi um dia muito, muito, muito especial mesmo. Daqueles que, porra, poucas vezes eu vivi isso no futebol. E acho que a coisa foi ganhando dimensão durante a semana, a coisa foi ganhando dimensão nas últimas semanas, até que chegou o jogo do Maracanã ontem. E algumas coisas ficaram muito bacanas no jogo de ontem. Primeiro, para passar rapidamente pelo jogo, o estilo de jogo do Diniz é um estilo que ele tá abrindo um pouco mão de tocar aquela bola tanto lá atrás e perder as bolas, mas ele joga e deixa jogar. É um jogo possível, sabe? É um jogo. Não adianta, por mais que o Diniz às vezes se enrole, o resultado não apareça e tal, eu ainda acho que o Diniz é o cara que ele vai teimar na tese dele até o dia que esse cara vai se consagrar, porque ele tem muita convicção do que ele tá fazendo, ele tem muita personalidade, ele exige muito do time dele, e o time dele tem uma proposta de jogo que os outros não conseguem acompanhar. Isso é fato. Dificilmente o time do Diniz não é o dono do jogo. Como é que ele vai transformar isso em gols e evitar os gols adversários, os detalhes, ele vai ajustando durante a carreira, mas o Fluminense hoje, vice-líder do campeonato, inclusive, joga um grande futebol. Joga um futebol que dá gosto de ver, tem muitos bons garotos no time, e por mais que não haja ali grandes reforços, nomes de peso e tal, se você for analisar com calma, esse time do Fluminense não é um time que é estranho ele estar em segundo, acho que segundo não é o lugar, mas é um time que, porra, ele pode estar ali entre os 5 primeiros, 6 primeiros tranquilamente, porque o Fábio é um grande goleiro, né? O lateral direito do Fluminense, o Xavier, é bom jogador também, tá evoluindo uma barbaridade na mão do Diniz. O Fluminense tem bons zagueiros, o Manuel e o Nino são bons zagueiros, o André é um puta de um volante, o Nonato que veio do Internacional é ótimo, eu gosto muito do Martinelli também, o Ganso é um jogador que muitas vezes ele passa por burocrático, mas nesse esquema do Diniz ele é extremamente útil, porque a bola tá passando o tempo todo por ele. O Cano é um puta de um centroavante, né? E aí eu acho que nas beiradas com a perda do Luiz Henrique ali ele se enrola um pouquinho. Por isso que os laterais dele têm ido bastante e tal. Eu acho que ele se enrosca um pouquinho ali, porque ali realmente ele não tem grandes opções. Mas assim, o time do Fluminense é bom, cara. É um time bom, é um time mediano no futebol nacional, e o mediano bem treinado, com outra peça decisiva, acaba conseguindo. O Fluminense merecedor da vitória ontem, apesar do Fábio ter sido um dos melhores jogadores em campo. O Fluminense também teve oportunidade antes do Fábio começar a fazer as defesas, né, antes do Ceará tirar as manguinhas de fora. O Vina quase fez 2 golaços ontem, jogou muito bem o Vina ontem. O 10 do Ceará também, o colombiano é muito bom jogador. Mas enfim, vamos para o que interessa, né? Vamos para a despedida do Fred e por tudo que aconteceu. Eu acho que o principal ponto ontem no Maracanã eram crianças. Porque nós temos hoje uma dificuldade claríssima no futebol brasileiro de engajar as crianças, né? E aí eu tenho acesso a alguns estudos que dizem respeito ao seguinte. Primeiro que, obviamente, a quantidade de opções que as pessoas têm para gostar de futebol, ela complica o futebol. Porque quando a gente era moleque, quando eu tenho 43 anos, quando eu era moleque, eu tinha o futebol. E era isso. E aí eu tinha o meu Atari lá e era isso, irmão. Aí agora você tem Netflix, NBA, NFL, todos os jogos do futebol europeu passando na televisão, 550 filmes na sua mão, 350 canais. Meu irmão, é diferente. Você tem opção para você gostar de outra coisa. Então é natural que o futebol vá perder. E tem um outro fator, que é um estudo que está mostrando que essa nova molecada aí, essa nova geração, eles não têm paciência de assistir algo longo, pelo vício de rede social. Então, por exemplo, a geração do TikTok, do Instagram e tal,
do YouTube mesmo, esse cara não consegue, esse garoto ele acha um absurdo assistir um negócio de 2 horas, assim, que ele tem que ficar prestando atenção, então ele desvia, então o futebol não prende ele a esse ponto, até porque o futebol não tem o tempo inteiro lances de gol. O futebol é uma partida que durante boa parte do jogo pode acontecer um marasmo, né? Isso não tá na cabeça dessa molecada. Enfim, qual que é a grande sacada para você pegar esses meninos? Por que esses meninos gostam? Por que uma criança gosta do Real Madrid, do Chelsea ou do Barcelona? Ele não gosta porque ele tá analisando o jogo e vendo que o jogo é melhor. Ele não tem capacidade de fazer isso. Ele gosta porque o ídolo dele tá lá. Porque o cara que faz algo extraordinário tá lá. E a paixão pelo esporte, ela sempre esteve atrelada aos ídolos. É você ver um homem igual a você fazer algo que você não consegue fazer. Isso te chama atenção. E aí, cara, quando você vê aquela quantidade de crianças ontem, com lágrima no olho, chorando, todos com a camisa vestido Fred, alguns por homenagem, outros porque o pai já botou o nome de Fred no garoto e tal. E os pais juntos, abraçados e explicando, e os pais emocionados diante dos filhos, que é uma coisa que você guarda na memória, às vezes que você vê o seu pai se emocionar, chorar e tal, é que você consegue dimensionar e olhar e falar, cara, o tamanho do que está acontecendo aqui hoje. É uma geração se despedindo de um ídolo que eles conseguiram passar para os filhos, que eles viram um pedaço e que eles entendem, que eles amam o Fluminense, que eles vão ao estádio no domingo para ver o Fred, por causa do Fred. E aí, de repente, esse cara vai parar, e eu me lembrei muito de quando o Careca foi embora do São Paulo, que foi a minha primeira grande frustração, assim, eu tinha, sei lá, 8 anos, e o Careca era, obviamente, o meu grande ídolo, né, tudo era Careca, eu imitava o Careca, eu vestia a roupa do Careca, se o Careca comesse merda, acho que eu comia merda, eu era uma criança apaixonada por ele. E aí um dia eu tô assistindo o Globo Esporte, as coisas não eram como hoje de informação, né? E pra minha surpresa, eu tô assistindo o Globo Esporte e falam que o Careca tá vendido pro Napoli, que ele não vai mais jogar no São Paulo. Porra, meu irmão. Meu pai acho que levou uma semana pra tentar me explicar o que aquilo significava, porque eu não conseguia aceitar a ideia de que o Careca ia embora. Eu falava, não, eu quero ir lá, eu quero falar com ele. Sabe assim, coisa de criança. E ontem eu me vi muito nessas crianças no Maracanã por causa do Fred. Então, eu acho que pode servir de lição para algumas coisas. Primeiro, pela importância que nós temos que ter de ter ídolos. Então, os investidores do futebol brasileiro, as novas SAFs, etc., façam esforço, porque o ídolo não é um gasto, é um grande investimento, desde que esse cara esteja engajado em ser ídolo do clube, e não engajado apenas em ganhar dinheiro para fazer uma ponte para a Europa. Então, muitas vezes eu acho importante. Segundo, o quanto é importante pro jogador. Você vê o William voltando, você vê o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, os jogadores voltam, você fala, mas por que tá voltando, né? Por que o cara... Por que ele quer uma camisa, irmão? Todo jogador de futebol sonha com isso. Não tem absolutamente nenhum milhão que possa pagar o que o Fred viveu ontem. Nenhum milhão. Eu tenho certeza que, assim, por exemplo, o Oscar é um jogador super milionário, talentosíssimo, tem uma carreira brilhante, jogou a Copa do Mundo e tal, mas o Oscar tá lá, irmão. Se o Oscar acabar a carreira onde ele tá, quando ele andar na rua daqui 10 anos, ninguém vai parar o Oscar. Porque ele não é ídolo de nenhum. Ele não tem uma camisa, ele não tem uma história, ele não tem uma parada pra registrar identificada com um clube. Né? E isso é uma merda, cara. Porque a melhor coisa que você leva do futebol é isso. Eu conheço muito ex-jogador, eu sou amigo de vários ex-jogadores. E o que os caras mais têm orgulho na vida deles não é o dinheiro, a condição de vida, nem nada. É o cara parar ele na rua pra falar com ele e falar assim: porra, meu irmão, meu pai era teu fã. Ou, porra, eu virei Flamengo por causa de você, eu virei Botafogo por sua causa, eu virei Grêmio por sua causa. Isso é foda. Eu tive com o Espinosa uma vez passeando em Porto Alegre. Porra, irmão, é bizarro. É bizarro, entendeu? O cara chega pra você e fala: porra, a maior alegria que meu pai teve na vida foi o senhor que deu. Porra, o pai do cara já morreu, sabe? Então, a importância que os jogadores têm que passar a ter também na cabeça deles, da importância de ter isso na carreira deles. Aconteça o que acontecer, vai jogar na Europa, vai pra cá do caralho, mas faça uma carreira num clube brasileiro que você possa sustentar pro resto da sua vida e manter essa camisa e ser o jogador do. Então, o Fred é o Fred do Fluminense pro resto da vida, o Rogério é o Rogério do São Paulo, o Zico é o Zico do Flamengo, o Renato é o Renato do Grêmio, e que todo jogador tenha isso, cara. Por mais que você tenha jogado em mais de um clube, você tem que ter uma porra de uma camisa pra você tatuar no peito. E ontem o Fred, eu acho que sentiu isso, né? Que, tipo, ele poderia ter... Ele jogou em outros clubes, mas assim, ele poderia ter ficado no Lyon, ele poderia ter jogado na Europa a vida inteira. Claro que poderia. Ele era o centroavante da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, claro que ele poderia. Mas ele não seria o Fred do Fluminense. E hoje ele encerra como o Fred, o maior jogador da história do Fluminense, pra muita gente, inclusive pra mim. Então, assim, o Maracanã especial, a torcida do Fluminense absolutamente dedicada a dizer pro Fred de alguma forma o quanto aquilo significava para eles. E foi muito bonito, cara. Foi muito bonito, foi muito legal. O Fred perdeu completamente a compostura
de qualquer tipo de frieza, porque ele não esperava, né, pelos amigos próximos e tal, ele não esperava o que aconteceu nos últimos dias e nem no Maracanã. Então, porra, parabéns pro Fred pela carreira, pra torcida do Fluminense e que os dirigentes aprendam que ninguém investe em ídolos à toa. Os ídolos são absolutamente fundamentais. Então, se puder manter alguns jogadores, mantenha. Se puder contratar um ídolo que ele tenha esse perfil, faça, porque realmente ontem nós vimos, inclusive, a simbólica substituição, né? Porque sai o Germancano e entra o Fred. E na verdade é o contrário, né? Na verdade o que está acontecendo é simbólico. Sai o Fred e entra o Germancano na função de ídolo do Fluminense, de centroavante e tal, não sei o que, na mesma posição e tal. Inclusive quando o Cano vai embora, ele homenageia o Fred retribui. Foi tudo muito legal, foi tudo muito bacana. E a tensão que eu falei no começo ontem no Maracanã era com relação ao jogo. Porque como a gente sabia que o Fred não começaria jogando, isso significava que o Fred entraria no final do jogo. E para entrar no final do jogo, o Fluminense tem que estar ganhando. Claro que ele entraria de qualquer maneira, a festa estava pronta, mas o Fluminense tem que estar ganhando o jogo com tranquilidade. Porque imagina, o Fred entrar em campo para ter que se defender ou ter que virar um jogo, né? E aí quando o Fluminense faz 2-0, você vê o quanto os jogadores do Fluminense ficam aliviados, porque a pressão de cima deles. Né? O próprio Fred deve ter falado para os caras no vestiário, falando, meu irmão, não fode a minha despedida. Então a pressão em cima dos caras era muito grande, mas enfim, resultado merecido. O Ceará também fez um jogo muito bom, mas o grande destaque, tudo ontem era o Fred, e quase o próprio torcedor do Fluminense não está percebendo que o Fluminense chegou nas cabeças do campeonato, porque realmente há uma sensação de prazer com tudo que aconteceu e também de muita tristeza, né? É uma alegria triste pra caramba, uma grande festa, mas com muita tristeza pro torcedor do Fluminense que perde esse grande ídolo aí. Valeu!